Olá a todos, nós hoje iniciamos o nosso terceiro encontro sobre o livro Nosso Lar, que é um livro psicografado por Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Então no primeiro encontro nós falamos do prefácio feito por Emmanuel, no segundo há uma mensagem do próprio André Luiz, e hoje finalmente nós iniciamos aí a trajetória dele. Então capítulo 1, nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se de mim há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Então vejam que André Luiz aqui já se reconhece desencarnado, né? Ele já tem essa consciência de que ele não estava aqui mais no mundo dos vivos, porque ele fala, estava convicto de não mais pertencer ao mundo dos vivos. E ele diz que ele respirava a longos haustos, ou seja, os pulmões ali plenos de ar. E nós nos perguntamos, por que ele tem essa sensação, se ele já tinha morrido, se ele já tinha desencarnado. E nós sabemos que o que ele deixou aqui na Terra foi o corpo físico, foi as células físicas. Mas sabemos que temos ali o nosso corpo espiritual, chamado perispírito. Ou seja, para cada célula aqui do nosso corpo físico, há uma correspondente desse corpo espiritual. Esse se mantém, esse sobrevive ali além da morte, não é? Então, por isso é que ele mantém essas sensações, Ele pode ter fome, sede, ele respira, Porque ele ainda tem esse corpo espiritual que ainda está muito materializado, ou seja, de acordo com a nossa vida aqui na Terra, quando nós desencarnamos, nós permanecemos mais ou menos ligados de acordo com o nosso grau de maturidade espiritual. Então, aquele que cultiva aqui na Terra os valores do espírito, a sua sensibilidade ali equilibrada, o bem-querer ali aos outros e a si mesmo, ele tem maior facilidade de realizar esse desprendimento aqui do corpo físico. Mas não é o caso dele, que tinha ali as suas qualidades. A gente vai ver no decorrer do livro que ele teve ali muitas ações de ajuda ao próximo. No entanto, a vida dele foi mais pautada na preocupação consigo mesmo, ou ali restrita ao próprio núcleo familiar, sem estender essas atitudes no bem ali com o coração, por caridade. E ele diz: sentia-me na verdade amargurado, doente nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade, clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não absorvia a voz estentórica, a voz forte, lamentos mais comovedores que os meus respondiam aos meus clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam uma quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, na minha visão, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, estúpidos, bestiais, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de uma luz alvacenta, uma luz esbranquiçada, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde estaria o lar, a esposa, os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto, do desconhecido, e o pavor da treva absorveu-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos,
em pleno sepulcro. Atormentava minha consciência. Eu preferia a ausência total da razão, o não ser. Então vejam, aqui a tamanha confusão mental que ele estava ali nesse momento, o desespero, né? Não tendo ali a noção do tempo, até porque o tempo do outro lado, né, a noção de tempo e espaço é diferente da nossa aqui na Terra. Do outro lado as coisas se passam muito mais rapidamente do que aqui. E ali em toda aquela confusão mental, ouvindo vozes, né, acreditando que fosse ali alguém num processo de loucura. Então, em toda essa confusão, ele não tinha condições de pensar ali com clareza, de concatenar as suas ideias. Por isso ele se sentia ali perdido e fugindo, né, fugindo sempre, como ele descreve aqui. Atormentava-me a consciência, né? Isso já falamos, né? Preferia a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Então veja que ele raramente ali tinha a bênção do sono. E nós pensamos aqui na Terra, bendito sono, né? O sono que revigora ali as nossas forças físicas e espirituais, né? Bendito sono ali que nos traz ali, nos devolve o equilíbrio físico. Como nos faz falta ali uma boa noite de sono, uma noite de refazimento. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Esses seres monstruosos eram espíritos ali que estavam convivendo naquele mesmo ambiente, né? Espíritos difíceis, né? Como ele diz anteriormente, de formas ali animalescas. Por isso ele tinha essa sensação, esse desejo de fugir ali incessantemente. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha, né? Seria uma leve poeira ali. Da poalha, então reconhecia agora a esfera diferente a reerguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impediam minha consideração estonteante. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Então vejam que nunca a questão religiosa fez tanto sentido, nunca a religião havia ali despertado pensamentos de reflexão como naquele momento. Tanto que ele diz que as questões filosóficas, as questões políticas, não é? Que provavelmente ele deu às vezes tanta atenção aqui na Terra, agora eram secundárias, né? Ele ainda continua dizendo, significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, as questões filosóficas ali, políticas, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Então veja que aqui ele começa a refletir seriamente, profundamente, sobre o que de fato ele tinha cultivado na terra, não é? Ele diz aqui de uma maneira muito interessante, muito rica, que alguma coisa, olha, permanece acima de toda cogitação meramente intelectual, que nós podemos aqui alimentarmos o desejo pelo conhecimento, pela cultura, mas uma coisa, como o Frei Fabiano tão bem nos diz, é a cultura, a outra coisa é a sabedoria. E Frei Fabiano nos diz que cultura é aquilo que vem de fora para dentro. São todos os conhecimentos, são todas as teorias que nós vamos ali acumulando ao longo da vida. Mas ele diz que se a cultura é aquilo de fora para dentro,
A sabedoria é aquilo que vem de dentro para fora. É aquilo que nós compreendemos, é aquilo que nós digerimos, né? É aquilo que de fato ali nos faz ali criaturas melhores, né? Então, essa sabedoria que é o conhecimento bem utilizado, o conhecimento bem assimilado, né? Então, às vezes, uma pessoa que nunca frequentou uma universidade aqui na Terra, uma pessoa destituída ali de grandes informações, ela pode ser uma pessoa extremamente simples, no entanto, uma pessoa sábia, que enxerga a vida com clareza, com simplicidade, com uma lucidez impressionante, que consegue compreender aquilo que a rodeia com tranquilidade e com simplicidade. Então vejam que cultura, Frei Fabiano diz, é algo importante, mas não é suficiente. Então, a cultura é importante quando ela é acompanhada da sabedoria. Isso independe do volume, da quantidade das informações, mas como cada um trabalha dentro de si as informações que ele tem. Mas ele diz que essa análise surgia tardiamente, né? Ele sente que, porque demorou tanto tempo para que essas reflexões fizessem parte ali da vida dele. De fato, eu conhecia as letras do Velho Testamento. Muitas vezes eu folheei o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que eu nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Então ele conhecia ali passagens do Velho Testamento, ele havia lido ali o Evangelho. No entanto, ele diz, ele nunca leu ali com o coração. Esse é um detalhe aparente simples, mas tão importante, para que quando nós efetuarmos ali qualquer leitura, nós possamos ler ali atentamente, não só alimentando o nosso raciocínio, mas pensando, de que maneira isso me toca, de que maneira isso me traz alguma reflexão. Senão, tudo fica na nossa mente, passamos a ser ali um repositório de informações. No entanto, como foi dito antes, nós não transformamos isso numa reflexão mais profunda, que isso sim é a sabedoria. Ele ainda nos diz, identificava as leituras do Evangelho por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Então ele se identificava com aqueles que criticavam, com aqueles escritores que eram extremamente críticos ali às questões morais, ao Evangelho. Noutras ocasiões eu interpretava o Evangelho como um sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Ou seja, ele tinha uma posição sempre crítica, de pouca análise, de pouca profundidade. E fazemos isso na vida. É mais fácil criticarmos ali com argumentos pouco convincentes ou pouco profundos, porque quantas vezes uma questão ali que nos chega, que deveria nos trazer uma reflexão, aquilo nos incomoda, nos tira ali de uma zona de conforto, do nosso comodismo. Então nós achamos mais fácil criticarmos, dizermos que aquilo não tem ali nenhuma razão, nenhuma coerência, nenhuma conexão, quando no fundo nós sabemos que aquilo tem ali algo a nos dizer, mas é mais cômodo nós nos afastarmos e criticarmos do que refletirmos naquilo que poderia nos trazer ali uma informação, uma reflexão que seria de grande valia ali para a nossa vida. Ele diz ainda, em verdade eu não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Então vejam que ele diz que não se sentia um criminoso no conceito dele, mas a filosofia do imediatismo o absorvera. E se isso ele falava há 80 anos atrás, quando esse livro foi publicado, imagina hoje, vivemos uma sociedade sim do imediatismo, em que queremos essa noção de que precisamos
aproveitar intensamente cada dia da nossa vida, né? Como se não houvesse amanhã, como diz a música, né? E esse imediatismo nos leva ali a uma vida assim, até artificial, né? Sem profundidade. Então nós temos sim que viver ali o nosso dia, mas vivendo ali, fazendo bem a nós mesmos e aos outros, né? Na certeza de que hoje temos do Espiritismo, que quantas vidas já tivemos e quantas ainda teremos, que essa construção da felicidade que todos buscam, almejam, ela se faz ali dia a dia, ela se constrói, acima de tudo, com a nossa consciência tranquila. Então nós estamos no mundo material, nós podemos usufruir das belezas e das facilidades que esse mundo nos oferece. Mas é possível que nós vivamos esse mundo, aproveitemos aquilo que ele nos oferece com bom senso, com equilíbrio, com sabedoria, como foi dito, respeitando aos outros, que em última análise é o respeito ali a si mesmo, né? Respeito ao próprio corpo, respeito ali ao nosso próprio espírito, às nossas próprias emoções. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com essa cultura do imediatismo, né? Que eu preciso resolver tudo, que eu preciso usufruir tudo, gozar a vida intensamente, porque eu não sei o amanhã, né? E sabemos que o amanhã, ele é fruto daquilo que nós vamos vivendo hoje, né? É a lei da ação e da reação. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Ele continua dizendo: filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Veja que ele diz, filhos de pais talvez excessivamente generosos, né? E corremos esse risco de, como pais, queremos ali dar tudo para os nossos filhos, queremos privar eles de terem ali as suas frustrações, essa super proteção, em que ali, pensando que estamos ajudando, nós estamos tirando oportunidades de aprendizado, de experiências, às vezes desagradáveis, mas importantes para a maturidade deles, porque senão crescem ali adultos inseguros, adultos ali que têm uma dificuldade de encarar o mundo como ele se apresenta, né? Então, às vezes nós falamos, poxa, mas na minha infância eu tive muitas privações, eu tive uma vida difícil, meus pais tiveram uma vida muito difícil, mas agora eu vou dar tudo o que eu puder ali para os meus filhos, né? É claro que nós podemos buscar ali o conforto, mas muito cuidado quando nós exageramos, dando tudo o que eles pedem, né? Porque eles acabam não valorizando quando isso acontece. E podemos fazer isso a pretexto de amá-los, mas podemos fazer isso para não perdermos o amor deles, para não perdermos o afeto deles, né? Como se, fazendo tudo o que eles querem, eles gostassem mais ou menos de nós. E no dia a dia, na prática diária, nós vemos que quantas vezes os filhos, eles se apegam, eles respeitam, eles têm mais afeição pelos pais que dão afeto, mas igualmente esses pais orientam, às vezes negam algumas coisas, os pais também que cobram, porque esse filho que o pai não só concede, mas educa, orienta, esses filhos sentem mais segurança, né? Então, assim como André Luiz diz que ele foi filho de pais excessivamente generosos, fica aí essa reflexão ali para nós, né? E ele diz que ele perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do grupo familiar dele. Vejam, é muito interessante quando ele fala que ele perseguia. Porque quando eu falo eu procuro ter uma situação econômica mais estável, isso é absolutamente coerente, isso é normal, né?
Mas quando ele fala perseguir, isso denota o quê? Um desejo ali desenfreado, né, desesperado, ou seja, a qualquer preço eu preciso garantir a minha estabilidade econômica. Então vejam, a questão, o problema não está no dinheiro, o problema não está no conforto, o problema está qual é a energia, qual é o tempo, né, de que maneira eu utilizo a minha vida, talvez só preocupado na estabilidade financeira, na projeção social, e relegamos ali ao segundo plano até o cuidado com o nosso próprio corpo, com a nossa saúde, o convívio familiar, o cuidado com a nossa vida espiritual, que é tão importante, não é? Então, é a questão sempre da palavra-chave, que é equilíbrio, né? Equilíbrio. Como foi dito, estamos no mundo material e podemos e devemos usufruir daquilo que essa vida nos oferece, mas isso não pode ser mais importante do que a paz do nosso espírito, do que as relações que nós estabelecemos, né? Senão nós ficamos enseguecidos e de repente temos tudo que sonhamos, que desejamos, no entanto, talvez podemos trazer um vazio dentro de nós, que o dinheiro, que o conforto, que o cargo, que as posições, que tudo isso não pode suprir, né? Por isso ele diz que ele perseguia essa situação, essa estabilidade financeira. Ele diz: habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuía ceitil do débito enorme. Então veja, ele tivera ali tantas facilidades na vida, né? Gozar ali a vida, no entanto ele fala: eu dei pouco, eu retribuí pouco. E nós aqui na terra, nós nos alimentamos, nós respiramos, nós temos a natureza ali, nós temos os animais, nós temos tanto o que temos feito, né, por esse planeta que nos acolhe, né, o que temos feito por esse planeta que é uma verdadeira oficina ali de grandes aprendizados, às vezes difíceis, às vezes dolorosos, mas é uma grande oficina, né, onde se há tanta dor, também há tanta beleza, né, mas é importante que os nossos olhos estejam atentos não a só observar aquilo que não dá certo, mas observarmos também as bênçãos que a vida ali nos oferece, né? Como diz ali o Evangelho, que tenhamos olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir. Mas nós continuamos na próxima semana com esse relato do André Luiz do livro Nosso Lar. Que Deus abençoe a todos nós.